Ano de 1880. O engenho São Bento se estendia pelas terras áridas do interior de Pernambuco como uma ferida aberta na consciência humana. Apenas 8 anos antes da abolição, a propriedade dos Barão de Santana ainda funcionava como uma máquina de tortura disfarçada de empreendimento agrícola. O calor sufocante do sertão se misturava ao suor e lágrimas de mais de 200 cativos que nasceram, viveram e definhariam sem jamais conhecer a liberdade. A Casa Grande se erguia imponente, com suas paredes caiadas e varandas sombreadas, contrastando brutalmente com as senzalas superlotadas onde seres humanos viviam amontoados como animais. O ar carregava o cheiro permanente de suor, urina e desespero. Era um mundo onde a palavra de um senhor branco valia mais que dezenas de vidas negras, onde a violência não era apenas aceita, mas cultivada como método de controle. As paredes da Casa Grande eram testemunhas mudas de gritos abafados que ecoavam pelas madrugadas, enquanto nas senzalas o silêncio forçado escondia dores que não tinham nome. O engenho funcionava como um relógio macabro. Às 4 da manhã, o sino tocava chamando os escravizados para mais um dia de tortura legalizada. Homens, mulheres e crianças se arrastavam pelos corredores estreitos das senzalas, seus corpos magros e marcados por cicatrizes contando histórias de resistência e sobrevivência. O café da manhã era uma mistura rala de farinha com água, servida em cuias rachadas. Quem reclamasse da comida, ou demorasse para terminar, enfrentaria o chicote de Severino antes mesmo do sol nascer completamente. Os canaviais se estendiam até onde a vista alcançava. Verdadeiros campos de batalha onde homens e mulheres cortavam cana sob o sol escaldante, com as mãos sangrando e as costas queimando. As crianças não escapavam do trabalho. As menores separavam grãos e carregavam água, enquanto as maiores já manejavam facões quase do seu próprio tamanho. Era comum ver crianças de 10 anos com dedos decepados por acidentes com as lâminas, ferimentos que eram tratados apenas com trapos sujos e sal. Yara Benedita tinha 28 anos quando sua história se transformou em lenda. Nascida no próprio engenho, filha de uma mucama violentada pelo antigo senhor, ela carregava no sangue tanto a dor ancestral quanto uma inteligência afiada que perturbava seus opressores. Sua mãe, Benedita, havia morrido no parto, mas não antes de sussurrar ao ouvido da parteira: "Esta menina vai ser diferente. Ela vai fazer eles pagarem." Yara cresceu sabendo que era diferente. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas de milho, ela observava. Seus olhos amendoados guardavam uma intensidade inquietante, como se enxergassem além das aparências. Sua pele escura como ébano estava marcada por cicatrizes claras que mapeavam anos de castigos por ousar questionar ordens, mas cada marca apenas fortalecia sua determinação. Aos 8 anos, Yara já sabia que Severino batia mais forte quando estava bêbado. Aos 12, descobriu que Dona Margarida tinha ataques de choro todas as terças-feiras, depois de receber cartas de sua irmã da capital. Aos 16, memorizara todos os horários da rotina da Casa Grande, incluindo quando José Bernardino visitava secretamente as senzalas procurando entretenimento. Cada detalhe era guardado em sua mente como um tesouro perigoso. Diferente das outras mulheres escravizadas, Yara havia aprendido a ler e escrever em segredo, observando as lições do capelão aos filhos do senhor através das frestas da janela. Sua memória era extraordinária. Conseguia recitar conversas inteiras palavra por palavra, decorar receitas apenas ouvindo uma vez e, mais importante, jamais esquecia uma injustiça. Essa capacidade se tornaria sua arma mais letal. Aos 20 anos, quando se tornou mucama na Casa Grande, Yara teve acesso privilegiado às conversas e segredos da família Santana. Descobriu que José devia dinheiro a agiotas da capital, que Margarida tomava láudano escondido para suportar as noites com o marido, e que Severino havia assassinado um escravo fugitivo no ano anterior, escondendo o corpo no açude que fornecia água para a propriedade. Cada segredo era mais uma arma em seu arsenal crescente, mas sua verdadeira paixão era cuidar das crianças escravizadas. Nas poucas horas de descanso, Yara se reunia com os pequenos nos fundos da senzala e lhes ensinava pequenas lições de dignidade. "Vocês têm nomes", sussurrava baixinho. "Vocês têm almas. Nunca se esqueçam disso." Era essa insubordinação
que a colocaria no caminho da tragédia e da vingança. Severino Malaquias era um demônio vestido de homem. Aos 45 anos, este mulato livre havia conquistado sua posição através de lealdade sádica aos senhores. Mas seu ódio pelos próprios irmãos de cor era proporcional ao desespero de nunca ser verdadeiramente aceito pela elite branca. Filho de um escravo com uma prostituta da cidade, Severino cresceu odiando sua própria origem e canalizando esse ódio contra aqueles que lhe lembravam de onde vinha. Sua rotina de crueldade era meticulosa. Acordava às 3 da manhã e percorria as senzalas procurando qualquer desculpa para aplicar castigos. Um cobertor mal dobrado rendia 5 chibatadas. Uma palavra sussurrada na fila do café, 10. Um olhar que ele considerasse desrespeitoso poderia resultar em uma sessão de açoites que durava horas. Severino havia desenvolvido técnicas específicas para causar máxima dor sem matar. Afinal, escravo não podia trabalhar se estivesse eliminado. Ele carregava sempre consigo um chicote de couro trançado com pedaços de metal nas pontas, que chamava carinhosamente de disciplina. Nas noites de lua cheia, quando bebia mais que o usual, Severino se tornava ainda mais cruel. Era nesses momentos que inventava jogos sádicos, como forçar os escravizados a lutarem entre si por um pedaço extra de farinha ou fazer as crianças correrem nuas ao redor da senzala, enquanto ele atirava pedras. José Bernardino de Santana, aos 52 anos, era a encarnação da decadência moral da elite escravocrata. Herdeiro de uma fortuna construída sobre sangue e sofrimento, ele transformara a violação em ritual de poder. Casado com Margarida por arranjo familiar, descobriu cedo que sua esposa era incapaz de satisfazer seus desejos mais perversos. Foi então que começou a ver as escravas mais jovens como sua propriedade pessoal, disponíveis sempre que sua natureza masculina exigisse. José tinha um padrão específico. Escolhia sempre as meninas que completavam 15 anos, numa cerimônia particular que chamava de iniciação. A primeira violação sempre acontecia no escritório da Casa Grande, sobre a mesa onde assinava os contratos de compra e venda de seres humanos. Depois disso, a jovem se tornava sua favorita, até que ele se cansasse e escolhesse uma substituta. Mas José não se limitava apenas às mais jovens. Qualquer mulher escravizada que despertasse seu interesse estava sujeita aos seus caprichos. Ele mantinha um registro mental de todas as suas vítimas e se divertia fazendo comentários sobre seus préstimos na frente dos maridos e filhos delas. Era uma forma de tortura psicológica que deixava marcas mais profundas que qualquer açoite. Dona Margarida de Santana parecia, à primeira vista, a típica sinhá devota e recatada. Aos 38 anos, filha de fazendeiros prósperos de Olinda, havia se casado com José por interesse familiar, não por amor. Sua frustração conjugal, no entanto, se transformara em algo muito mais sinistro. Uma sede insaciável de exercer poder sobre aquelas que considerava inferiores. Margarida havia desenvolvido um sistema refinado de tortura psicológica. Suas favoritas eram as escravas mais bonitas, especialmente aquelas que despertavam a atenção de seu marido. Para essas, reservava humilhações elaboradas que podiam durar dias. Uma de suas brincadeiras favoritas era forçar uma escrava a ficar de pé segurando uma bandeja pesada por horas, durante os jantares sociais. Se a mulher tremesse de cansaço e derrubasse algo, era açoitada na frente dos convidados como exemplo de indisciplina. Ela também tinha o hábito de inventar tarefas impossíveis. Ordenava que uma escrava limpasse o chão de mármore da sala principal com um pano minúsculo, e se uma única marca permanecesse visível, a mulher teria que recomeçar tudo. Algumas escravas passavam dias inteiros nessa tarefa, sem comida nem água, até desmaiar de exaustão. Mas o mais perverso no comportamento de Margarida era como usava as crianças para torturar as mães. Quando queria punir uma escrava, pegava o filho da mulher e o colocava de castigo sob o sol escaldante, forçando a mãe a assistir sem poder intervir. Os gritos desesperados das mães eram música para os ouvidos de Margarida. Durante 5 longos anos, Yara suportou abusos que teriam despedaçado espíritos menos resilientes. Severino a açoitava regularmente por insubordinação.
Crime que incluía desde olhar nos olhos dos senhores até ensinar outras escravas a fazer contas básicas. Cada chicotada vinha acompanhada de sermões sobre o lugar do negro e promessas de castigos piores se ela continuasse dando o mau exemplo. As sessões de açoite aconteciam sempre no pátio central, na frente de todos os outros escravizados. Severino fazia questão de transformar cada punição em espetáculo, não apenas para humilhar a vítima, mas para aterrorizar os espectadores. Yara era amarrada a um poste de madeira, suas costas expostas ao sol e ao chicote. Severino começava devagar, explicando cada golpe como uma lição de moral. Mas conforme a sessão progredia, sua violência se intensificava até atingir uma fúria quase sexual. Depois dos açoites, Yara era obrigada a continuar trabalhando normalmente, suas feridas abertas ardendo contra o tecido grosso do vestido de escrava. Dona Margarida proibia qualquer tratamento médico, alegando que dor ensina melhor que remédio. Assim, Yara aprendeu a cuidar de suas próprias feridas com ervas que colhia secretamente no jardim da Casa Grande. José Bernardino reservava para Yara um ritual particular de degradação. Uma vez por mês, sempre após uma sessão de açoites, ele aparecia na senzala no meio da madrugada. Seus passos pesados no chão de terra batida eram como tambores anunciando a chegada do demônio. Yara aprendeu a reconhecer o som e já sabia o que viria. A violação sempre acontecia na frente das outras escravas, que eram obrigadas a assistir em silêncio. José fazia questão de narrar suas ações, descrevendo Yara como sua propriedade favorita, e lembrando a todas que o mesmo destino as aguardava se ousassem desafiá-lo. Era terrorismo psicológico coletivo, uma demonstração de poder absoluto sobre corpos e almas. Durante esses momentos de horror, Yara aprendeu a dissociar-se mentalmente. Enquanto seu corpo era violentado, sua mente viajava para lugares distantes. Às vezes, imaginava-se livre, correndo pelos campos sem cercas. Outras vezes, planejava. Sua memória extraordinária catalogava cada detalhe. Os horários de José, suas preferências, suas fraquezas. Cada violação se tornava mais uma peça no quebra-cabeças de sua futura vingança. Dona Margarida reservava para Yara suas humilhações mais elaboradas e cruéis. Durante os jantares sociais, que aconteciam 2 vezes por mês, Yara era forçada a servir os convidados usando apenas uma tanga, como se fosse uma selvagem domesticada. Os convivas, fazendeiros e comerciantes da região, se divertiam fazendo comentários depreciativos sobre seu corpo, enquanto Margarida sorria com satisfação. Em outras ocasiões, Margarida inventava tarefas humilhantes especificamente para Yara. Uma vez, a obrigou a limpar o chão da sala principal usando apenas a língua, enquanto recebia visitas da igreja. "Vejam como domestico bem meus bichos", disse aos padres horrorizados, que desviaram o olhar, mas não intervieram. Mas a tortura mais cruel de Margarida envolvia as crianças escravizadas que Yara tanto amava. Sempre que descobria que Yara havia ensinado algo aos pequenos, uma canção, uma história, qualquer fragmento de dignidade humana, Margarida punia-se as crianças na frente de Yara. A escrava era amarrada e obrigada a assistir enquanto crianças de 5, 6 anos eram açoitadas por crimes que ela havia ensinado. Foi durante uma dessas sessões de tortura infantil que Yara percebeu algo crucial. Margarida ficava mais excitada quanto maior fosse seu desespero. A Sinhá não queria apenas punir, ela se alimentava do sofrimento emocional de Yara. Essa descoberta plantaria a primeira semente de sua vingança. Conforme os anos passavam, Yara sentia sua humanidade sendo sistematicamente destruída. Os açoites constantes haviam deixado suas costas cobertas por uma rede de cicatrizes que ardiam com qualquer movimento. As violações mensais de José haviam matado qualquer esperança de intimidade ou prazer físico. As humilhações de Margarida haviam corroído sua autoestima até restar apenas raiva. Mas havia algo em Yara que se recusava a quebrar completamente. Talvez fosse a memória de sua mãe, que morreu lutando para trazê-la ao mundo. Talvez fossem os olhos das crianças escravizadas, que a viam como uma espécie de heroína secreta.
Ou talvez fosse simplesmente uma fagulha de resistência que arde no coração de toda a alma verdadeiramente livre. Essa fagulha se alimentava de cada injustiça, crescendo silenciosamente como brasas sob cinzas. Yara começou a notar detalhes que antes ignorava. A forma como Severino mancava ligeiramente da perna esquerda depois de beber. O jeito como José suava excessivamente quando estava nervoso. Os momentos em que Margarida ficava vulnerável, perdida em seus próprios pesadelos. À noite, na escuridão abafada da senzala, enquanto outras escravas choravam baixinho ou sussurravam orações desesperadas, Yara planejava. Sua mente extraordinária começou a tecer uma teia complexa de observações, oportunidades e possibilidades. Ela não sabia ainda como, mas tinha certeza de uma coisa. Um dia, todos eles pagariam. O incidente que mudaria tudo aconteceu numa tarde abafada de março de 1880. O calor era tão intenso que até os cães da fazenda procuravam sombra, línguas de fora ofegantes. Os escravizados trabalhavam sob o sol implacável, suas roupas ensopadas de suor, quando uma comoção se formou perto da casa grande. Uma criança escrava de apenas 8 anos, chamada Benedito, afilhado de Yara e filho de sua melhor amiga na senzala, havia sido surpreendida tentando comer um pedaço de rapadura que caíra do bolso de um dos filhos do senhor. O menino, faminto e exausto depois de um dia inteiro carregando baldes d'água, não resistira à tentação de provar aquela doçura que nunca experimentara. Severino, que estava de mau humor porque sua garrafa de cachaça havia quebrado na noite anterior, decidiu fazer um exemplo público. Ordenou que todos os escravizados se reunissem no pátio central e preparou-se para açoitar a criança com sua disciplina. O menino, esquelético e assustado, chorava baixinho enquanto era amarrado ao poste onde tantos outros haviam sofrido. Essa criança precisa aprender que roubo é crime contra nossos senhores, gritou Severino, levantando o chicote. E vocês todos vão assistir para aprender também. Benedito olhou ao redor, procurando por Yara com olhos desesperados. Ela estava na primeira fila, suas mãos tremendo de raiva contida. Foi nesse momento que algo dentro de Yara explodiu como uma bomba de pólvora. 5 anos de tortura, humilhação e silêncio forçado se transformaram numa coragem desesperada. Pela primeira vez em anos, sua voz se ergueu clara e desafiadora no pátio, cortando o ar quente como uma lâmina. Ele é uma criança faminta que nunca provou doce na vida. Vocês são demônios disfarçados de cristãos. Deus vai cobrar cada lágrima que fazem essas crianças derramar. Cada gota de sangue inocente que vocês derramam vai voltar para assombrar seus pesadelos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas continham a respiração, sabendo que acabavam de testemunhar algo que mudaria tudo. José Bernardino emergiu da casa grande como uma tempestade, seu rosto vermelho de fúria. Dona Margarida apareceu na varanda, seus olhos brilhando com uma mistura de choque e excitação sádica. «Tragam agulha e linha», ordenou José com uma voz gelada que fez até Severino estremecer. Já que essa negra gosta tanto de falar, vamos ensiná-la o valor do silêncio. A punição que se seguiu foi bárbara mesmo pelos padrões brutais do engenho. Yara foi arrastada para o centro do pátio, onde 4 escravos homens, eles próprios vítimas do sistema, foram obrigados a segurá-la. José trouxe pessoalmente uma agulha de costura grande e linha grossa de algodão. Quero que todos vejam o que acontece com quem ousa desafiar a ordem natural das coisas, disse José, enquanto preparava a agulha. Esta negra esqueceu seu lugar. Vamos lembrá-la. Ponto por ponto. José costurou a boca de Yara. Não havia anestesia, não havia piedade. Apenas a agulha perfurando lábios e língua, seguida pelo fio que selava sua voz para sempre. Yara não gritou. Sua dignidade não permitiria dar essa satisfação aos seus torturadores. Mas suas lágrimas caíam silenciosamente no chão poeirento, cada gota carregando anos de dor acumulada. As crianças escravizadas foram obrigadas a assistir tudo. Benedito, ainda amarrado ao poste, chorava convulsivamente vendo sua madrinha ser mutilada por tentar protegê-lo. Os adultos observavam em horror, sabendo que qualquer gesto de simpatia resultaria em castigo similar.
Agora ela vai aprender a ouvir em vez de falar, disse Dona Margarida, descendo da varanda para observar seu trabalho de perto. 3 meses assim. Se sobreviver, talvez tire os pontos. Se não, ela deu de ombros, como se falasse sobre o tempo. Por 3 meses intermináveis, Yara viveu com a boca selada. Sua alimentação se limitava a caldos ralos que conseguia engolir entre os pontos apertados. A infecção não tardou a aparecer. Seus lábios incharam, ficaram roxos, depois amarelados com pus. Febres altíssimas a mantinham delirante durante dias inteiros. Muitas vezes, as outras escravas acharam que ela não passaria da noite. Mas Yara se recusou a partir. Não por apego à vida. Essa havia se tornado uma tortura constante. Mas porque sabia que sua vingança ainda não estava completa. Durante os momentos de consciência entre as febres, sua mente trabalhava furiosamente, planejando cada detalhe de sua retaliação. Foi durante esses 3 meses de silêncio forçado que Yara se transformou definitivamente. A mulher que emergiu daquela provação não era mais a mesma pessoa que havia gritado em defesa de uma criança. Era algo mais perigoso. Uma criatura forjada na dor e temperada na injustiça, que havia aprendido que a única linguagem que seus opressores entendiam era a violência. Quando finalmente cortaram os fios de sua boca, no final de junho de 1880, Yara não conseguia mais falar normalmente. Sua voz saía rouca e deformada, como se as palavras tivessem que lutar para sair através das cicatrizes. Mas sua mente havia se transformado numa máquina de guerra, precisa e implacável. Durante os meses de silêncio forçado, enquanto todos pensavam que ela estava simplesmente sobrevivendo, Yara havia observado, memorizado e planejado com precisão cirúrgica. Sabia que Severino visitava secretamente a prostituta mulata da cidade, Joana, todas as quartas-feiras às 9 da noite. Conhecia exatamente a receita do chá de camomila e erva cidreira que Dona Margarida tomava religiosamente para conseguir dormir. Havia decorado os horários precisos em que José fazia suas rondas noturnas pela senzala, escolhendo suas próximas vítimas como um predador calculista. Mais importante ainda, Yara havia passado anos cuidando do jardim da Casa Grande e desenvolvido um conhecimento profundo sobre ervas medicinais e venenosas. A Comigo Ninguém Pode, com suas folhas inocentes que causavam alucinações terríveis. A mamona, cujas sementes podiam matar lentamente ou rapidamente, dependendo da dose. O tingui, que crescia abundantemente perto do açude e que, nas quantidades certas, causava desde diarreia com sangue até falência completa dos órgãos. Yara conhecia também as plantas menos óbvias. A trombeta do diabo, que florescia nos fundos da propriedade e cujas flores secas, quando fervidas, produziam um chá que causava visões aterrorizantes tão reais que a pessoa não conseguia distinguir sonho de realidade. A mandioca brava, que todos sabiam ser venenosa quando mal preparada, mas que poucos sabiam que suas raízes, quando fermentadas de forma específica, produziam uma toxina que atacava o sistema nervoso gradualmente. Durante suas caminhadas pelo jardim, supervisionada mas não vigiada de perto, Yara começou a colher pequenas quantidades dessas plantas. Secava-as ao sol quando ninguém estava olhando. Escondia-as em lugares estratégicos, preparava tinturas e extratos nas madrugadas quando todos dormiam. Lentamente, metodicamente, ela estava construindo um arsenal botânico que seria a chave de sua vingança. A retaliação de Yara começou como uma sinfonia sinistra, suave no início, mas crescendo gradualmente em intensidade e horror. Seu primeiro alvo foi escolhido cuidadosamente: Dona Margarida, a mulher que havia encontrado o prazer sádico em sua tortura. Yara sabia que Margarida tinha o hábito de tomar chá de ervas todas as noites antes de dormir, preparado sempre pela mesma mucama idosa chamada Benedita. Durante semanas, Yara cultivou essa mulher com pequenos favores, ajudava-a a carregar baldes pesados, dividia sua magra ração de comida, oferecia ervas para aliviar as dores artríticas da velha. Gradualmente, ganhou a confiança de Benedita, até conseguir convencê-la a deixá-la preparar ocasionalmente o chá noturno da Sinhá.
A primeira dose de trombeta do diabo que Yara adicionou ao chá foi quase imperceptível. Apenas algumas gotas do extrato que havia preparado. Margarida dormiu normalmente naquela noite, mas acordou na madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando-a no escuro. Não viu nada, mas não conseguiu voltar a dormir. Na segunda noite, Yara aumentou ligeiramente a dose. Margarida teve sonhos perturbadores. Via escravos mortos caminhando pelos corredores da casa grande, apontando dedos acusadores em sua direção. Acordou suada e nervosa, mas ainda atribuiu tudo aos nervos de mulher. A partir da terceira dose, as alucinações começaram a sangrar para a realidade. Margarida começou a ver Yara em todos os cantos da casa, mesmo quando sabia que ela estava trabalhando em outro lugar. Via crianças escravas fantasmagóricas chorando em seu quarto. Sentia cheiros de carne queimada que não existiam. Ouvia sussurros de vozes que reconhecia como sendo de pessoas que havia torturado ao longo dos anos. As visões se intensificavam gradualmente, noite após noite. Margarida via escravos que haviam partido sob suas ordens voltando para cobrar suas dívidas de sangue. Via suas próprias mãos cobertas de sangue que não saía, não importa quanto lavasse. Ouvia gritos de crianças ecoando pelas paredes. Gritos que ela sabia ter causado, mas que agora a perseguiam como fantasmas vingativos. Em poucas semanas, a mulher antes altiva e cruel se transformou numa criatura paranoica e aterrorizada. Ela mal conseguia sair do quarto, convencida de que escravos mortos a esperavam em cada corredor. Parou de comer regularmente, temendo que a comida estivesse envenenada. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente penteado, agora estava desgrenhado e sujo. Suas unhas estavam roídas até sangrar de tanto nervosismo. O segundo movimento da sinfonia vingativa de Yara focou em Severino, o capataz brutal que havia tornado sua vida um inferno durante tantos anos. Ela sabia que ele tinha o hábito de beber cachaça de uma garrafa específica que guardava escondida atrás das ferramentas na oficina de carpintaria. Era seu segredo. Os senhores não aprovariam um capataz alcoólatra. E Severino bebia sempre depois do jantar, quando achava que ninguém estava olhando. Yara começou a adicionar extrato concentrado de mamona à cachaça de Severino. Não o suficiente para matá-lo imediatamente, mas o bastante para causar dores abdominais excruciantes e diarreia com sangue. Ela havia calculado as doses cuidadosamente. Queria que ele sofresse por semanas antes do fim final. Severino começou a sentir os primeiros sintomas depois de uma semana. Dores de estômago que ele atribuiu à comida ruim da cozinha. Depois vieram as cólicas mais fortes, que o dobravam de dor no meio do pátio. Em seguida, a diarreia sanguinolenta que o obrigava a correr para o mato várias vezes por dia, sob os olhares curiosos dos escravizados. As surras que ele aplicava começaram a perder intensidade porque Severino não conseguia mais ficar de pé por muito tempo sem sentir dor. Suas mãos tremiam. Seu rosto ficou pálido e cadavérico. Os outros escravos começaram a sussurrar que Deus estava finalmente cobrando suas crueldades. O homem que um dia aterrorizava 200 pessoas, agora se contorcia de dor nos cantos escuros, implorando por uma misericórdia que jamais havia concedido a ninguém. Para José Bernardino, o senhor do engenho e arquiteto-mor de seu sofrimento, Yara reservou sua obra-prima de crueldade calculada. Ela sabia que ele tinha o hábito de beber leite morno antes de dormir, preparado sempre pela mesma mucama velha, Benedita. Era um ritual que José mantinha desde a infância, uma das poucas coisas que o acalmavam para o sono. Durante 2 semanas, Yara adicionou ao leite doses crescentes de uma mistura letal que havia desenvolvido através de experiências cuidadosas. Sementes de mamona finamente trituradas, folhas secas de comigo ninguém pode pulverizadas, e uma pequena quantidade de raiz de mandioca brava fermentada. A combinação era diabólica. Causava alucinações vívidas, paralisia gradual dos membros e, eventualmente, falência de múltiplos órgãos. José começou a ter pesadelos mais vívidos que qualquer realidade. Via todas as mulheres que havia violentado ao longo dos anos se materializando em seu quarto durante a madrugada. Elas apontavam dedos acusadores e sussurravam promessas de vingança com vozes que pareciam vir do além. As visões eram tão reais que ele acordava gritando, suado e tremendo.
Conforme as doses aumentavam, as alucinações começaram a invadir suas horas acordado. José via Yara constantemente, nos corredores, nos campos, até mesmo sentada em sua mesa durante as refeições, sempre com um sorriso sinistro no rosto deformado. Ele sabia que estava sendo envenenado, mas não conseguia provar nem parar o processo. Suas pernas começaram a falhar primeiro. José tropeçava sem razão aparente, cedendo sob seu próprio peso. Depois vieram os braços, perdendo força gradualmente. Mas sua mente permanecia clara o suficiente para entender que estava sendo envenenado. E mais aterrorizante ainda, para suspeitar da autora. Na última noite de sua existência terrena, José acordou completamente paralítico da cintura para baixo. A lua cheia iluminava seu quarto quando uma sombra familiar apareceu ao lado de sua cama. Yara segurava uma vela, sua face deformada pelas cicatrizes da boca costurada criando sombras demoníacas na parede. "Lembra quando disse que eu falava demais?" Sussurrou com sua voz rouca e irreconhecível. "Agora quero que me escute bem. E pela última vez." José tentou gritar, mas suas cordas vocais já não respondiam. Yara aproximou-se mais, seus olhos brilhando com uma frieza que fazia o luar parecer quente, e então começou sua ladainha final, recitando com precisão cirúrgica cada violação, cada espancamento, cada humilhação que ele havia infligido não apenas a ela, mas a todas as mulheres do engenho ao longo de décadas. "Josefa, 15 anos, primeira vítima que me lembro de você escolher. Violentou ela na frente da mãe. Maria das Dores, que engravidou 3 vezes de você e perdeu todos os bebês por causa dos seus socos na barriga. Benedita que você obrigou a abortar usando agulha de tricô." A lista continuou pela madrugada inteira. Cada nome, cada idade, cada detalhe sórdido recitado com a precisão de quem nunca esquece uma injustiça. José sentia seu coração acelerar perigosamente a cada revelação, percebendo que esta mulher havia catalogado mentalmente cada um de seus crimes. Quando o sol nasceu tingindo o céu de vermelho sangue, José Bernardino de Santana partiu deste mundo com os olhos vidrados de terror absoluto, entendendo finalmente que havia encontrado alguém mais implacável que ele próprio. O amanhecer de 15 de julho de 1880 trouxe uma descoberta que abalaria o engenho São Bento para sempre. Dona Margarida foi encontrada no jardim, arrancando os próprios cabelos e gritando sobre fantasmas que não me deixam em paz. Severino agonizava numa poça de sangue e vômito atrás da oficina, seu corpo esquelético contorcido em espasmos finais. José Bernardino jazia em sua cama com uma expressão de horror eterno gravada no rosto, como se tivesse visto o próprio diabo. Yara foi encontrada exatamente onde esperava ser encontrada, no pátio central, de pé no mesmo local onde havia tido sua boca costurada 8 meses antes. Não tentou fugir nem negar sua autoria quando os familiares de José chegaram da capital. Não demonstrou remorso nem satisfação. Apenas uma estranha serenidade, como quem finalmente completou uma missão sagrada. "A justiça dos homens falhou comigo e com todos nós", disse com sua voz deformada quando questionada sobre os eventos. "A de Deus não falha nunca, cada lágrima cobrada, cada grito vingado." 3 dias depois, Yara pagou com a vida numa forca improvisada no mesmo pátio onde tantos escravos haviam sido torturados. Mas sua partida não trouxe paz ao engenho. Os escravos restantes sussurravam que seu espírito continuava presente, protegendo os fracos e punindo os cruéis. Nas semanas seguintes, feitores de propriedades vizinhas relataram pesadelos recorrentes com uma mulher de boca deformada que recitava seus crimes em detalhes aterrorizantes. A história de Yara se espalhou pelo sertão como fogo em mata seca. Nas senzalas, era contada como esperança, prova de que mesmo o mais oprimido poderia fazer justiça. Nas casas grandes, tornou-se pesadelo sussurrado, lembrança de que crueldade desmedida despertaria vingadores ainda mais terríveis. 8 anos depois, quando a abolição finalmente chegou, muitos ex-escravos do interior pernambucano juravam que a coragem de Yara havia ajudado a quebrar as correntes invisíveis do medo. Sua vingança não fora apenas pessoal,
Havia sido o grito de toda uma raça oprimida, aviso de que injustiça sistemática encontraria resposta na fúria dos desprezados. A mulher que teve sua voz silenciada à força transformou-se numa voz eterna da resistência. Seu grito de revolta ecoou através das gerações, lembrando que mesmo nos momentos mais escuros da humanidade, sempre haverá alguém disposto a pagar qualquer preço para que a justiça prevaleça. Algumas vozes, mesmo quando silenciadas à força, continuam ecoando através da história. A dor pode ser transformada na mais poderosa das armas quando guiada pela sede de justiça. Você acredita que essa vingança foi justificada? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e coragem.